Eu acho que começou, né? Eu hoje voltei aqui para mais uma aula sobre o caos cognitivo, né? Enfrentando o caos cognitivo, e eu estou aqui com um problema entrando, para variar, em cima da telinha, as notificações. Bom, é, eu acho que não interfere, né, na imagem. Eu estou comemorando o aniversário do Marx, no dia 5 de maio, 202 anos, né, de nascimento dele, e tenho acompanhado aí a campanha contra a esquerda que continua lá no YouTube, feita pelos grupos que apoiam o Nazi, né? Essa gente ligada ao Olavo de Carvalho e tantos outros, né, que contribuem para o caos cognitivo. E tenho pensado muito como a gente vai poder chegar nas pessoas com a verdade, não é? Porque muita mentira, né, que inventam, e o presidente também, né, mente muito. E agora o ex-ministro da Justiça também, que mente muito, né? Desde da Lava Jato, né? Estamos aí nas mãos de mentirosos, né? De gente muito cínica, que não tem um pingo de ética, né? De escrúpulo, moleques, né? Umas pessoas difíceis, né? Da gente competir, né? Porque nós temos ética, né? A esquerda, ela, ela se formou, né, dentro de parâmetros éticos, né, da classe trabalhadora, que geralmente são pessoas muito honestas, né? E quem gosta muito de mentira é a classe dominante, né? E a extrema-direita, então, nem se fala. O Marx tem esse livro aqui, que muita gente já ouviu falar, mas não tem ideia do que seja. É um estudo de muitos anos de pesquisa histórica e de meditação a respeito do modo de produção capitalista. Nós temos 4 livros publicados, né? E nessa edição aqui que eu tenho da Civilização Brasileira, o livro 1 está em 2 volumes, né? Esse aqui é o segundo volume do livro 1, né, que Marx publicou em vida, né? Os outros livros do Capital, Engels organizou os manuscritos e publicou depois da morte do Marx. Nesse livro 1 aqui, no capítulo 24, que nessa edição está no segundo volume do livro 1, nós temos o capítulo onde o Marx estuda a acumulação primitiva do capital. E foi por onde eu comecei a estudar o Marx, por sugestão dele próprio, né? E recomendo que as pessoas leiam, mesmo que não tenham disponibilidade para ler mais nada do Marx, que pelo menos leiam a acumulação primitiva do capital. Porque foi com esse texto que eu passei a compreender o que eu vivia. Eu tinha 18 anos de idade, né? A gente estava em pleno auge da ditadura, naquele ano veio o AI-5,
E foi muito importante na minha vida compreender como o capital começou a se acumular. E nesse momento que a gente vive de financiarização, né, com a dominação imperialista, que tem como base o sistema financeiro internacional, e eu sempre gosto de lembrar que esse conceito imperialismo foi um conceito criado por Lenin para falar do que ele chamou de estágio superior do capitalismo, que é o período da financiarização, que é essa fase do capitalismo, digamos assim, que nós vivemos hoje ainda, né? Domínio imperialista do mundo através dos sistemas de dívidas, dos sistemas de rentismo, tudo isso que envolve o sistema financeiro internacional, controlado pelos bancos, isso tudo Lenin chamava imperialismo. Isso não existia na época do Marx, mas ele já tinha ali a compreensão do capital fictício, que deu origem ao capital financeiro, que é a fusão do capital industrial com o capital bancário. Esse início dessa fusão, desses processos de fusão, o Marx viveu isso no século XIX, compreendeu o que era isso e fez previsões para o futuro, que é o que nós temos hoje, que é o imperialismo que Lenin conceituou, porque já viveu esse período durante a Revolução Bolchevique, ali por volta da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né, que nós chamamos de guerras imperialistas, que é uma reorganização do mundo, né, capitalista. Ali nós já temos esse processo de financiarização já se estabelecendo como forma de dominação do capital, né, sobre a classe trabalhadora internacional. O Marx tanto tinha essa compreensão da internacionalização, né, do capital e da classe trabalhadora, que ele criou a primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, junto com Engels, e tem toda uma história da criação dessa associação, que a gente chama internacional, né, que tem até o hino da internacional. Então, os que dizem que Marx não tinha condições de compreender o imperialismo se enganam. Tanto tinha que ele criou a internacional, né? Então, eu quero deixar aqui uma coisa que eu já falei ontem no meu perfil, mas poucas pessoas leram, que eu sugiro que comecem a leitura do Marx, mesmo quem não pretende seguir adiante com a leitura, mas que pelo menos leiam esse capítulo, que é o 24 do livro 1, da acumulação primitiva do capital, porque aí nós vamos compreender como surgiu o modo de produção capitalista. Ele não é eterno, ele tem um período de transição do feudalismo, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Aqui no Brasil, nós temos uma situação diferente porque saímos de um modo anterior de produção, que é o escravismo, que é anterior na Europa, né, ao feudalismo, que é um modo de produção que vem da antiguidade, né, que é a maneira de produzir usando a mão de obra escrava dos povos conquistados, né, que são transformados em escravos. Isso já existia na antiguidade grega, né? Então, eu sugiro que comecem a leitura do Marx por esse texto, porque é um texto histórico, né, que tem uma objetividade histórica, com documentos históricos, e nos oferece uma visão do início do capitalismo a partir de uma visão histórica, né, que nos poupa da complexidade, né, de uma leitura que também é necessária, né, da parte filosófica, teórica, ideológica do Marx, que eu prefiro que fique para um momento posterior,
para evitar uma dificuldade de aproximação da obra do Marx. Então, eu não concordo que se comece o Marx por questões filosóficas. Acho que isso dificulta a leitura, a aproximação e a comunicação, que é o assunto de hoje dessa live, que é Marx e a comunicação. Nesse momento aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande de furar as chamadas bolhas, né, que se criaram aí na internet e que naquele texto que eu escrevi em 16, Sociedade Clivada, né, nós estamos aí com uma clivagem mesmo, né, de campos opostos e muito difícil pela concepção de vida que a esquerda tem, né, de justiça social, de união da classe trabalhadora enquanto classe para si, consciente das suas dificuldades e sabendo que precisa levar a luta de classe até o momento da transformação da sociedade, das relações sociais. Então, essa luta ideológica que o Lenin chamava Batalha das Ideias, né? Ela tem que ser levada até o fim. E nós precisamos de gente capacitada a levar essa luta de classe até o fim, né? Porque a gente só vai retomar o poder do Estado com a criação de um novo bloco histórico que possa alcançar a hegemonia mais para frente. Então, nós precisamos aí entender essa guerra de posição, né, que está acontecendo na sociedade. Para isso, a gente precisa muito do Antônio Gramsci, né, que é um marxista italiano que ajudou a criar o Partido Comunista Italiano e que foi preso por Mussolini e escreveu sua obra toda no cárcere, tanto que eu chamo ele de Santo Antônio do Cárcere, né? É o Gramsci. Então, a gente precisa entender os conceitos do Gramsci, de bloco histórico, hegemonia, hegemonia no consenso, como é que a gente alcança hegemonia e como a gente se trabalha pela criação de um novo bloco histórico, né? Nós estávamos criando esse novo bloco histórico quando veio o golpe de 16. E alguns erros, né, estratégicos foram cometidos pela esquerda e por isso perdemos essa batalha, né, das ideias. E para que a gente possa retomar num nível mais confortável para a esquerda, porque sofremos lawfare, ainda sofremos muito lawfare da mídia dominante e do aparato judicial, né? E toda agora, com essa saída do Moro, tem muita gente iludida, mas é difícil, né? A gente explicar que o Moro não é inimigo do Bolsonaro, ele faz parte do mesmo bloco histórico. E para isso a gente precisa entender o que é bloco histórico. Então, aqui eu quero deixar uma crítica minha, né, a determinados comportamentos da nossa mídia chamada alternativa, né, que comete aí alguns erros por falta de estudo do marxismo, né? A comunicação ela pode ser facilitada justamente por um profundo conhecimento da obra marxiana, né? A gente precisa conhecer Marx, precisa ler ao menos a acumulação primitiva do capital, né? E sim, tem alguns textos fundamentais, como eu já falei aqui, mas não sugiro que comecem por ele. Por exemplo, a ideologia alemã, né, tem aqui o Feuerbach, que foi de onde o Marx, criticando o materialismo vulgar do Feuerbach, ele criou o materialismo dialético, não é? Que não é um materialismo qualquer, ele é histórico e é dialético, e que eu
substituir a palavra materialismo por realismo, né, histórico e dialético. Por que eu fiz isso? Porque o capitalismo é muito materialista e a visão de mundo do capitalismo, a ideologia capitalista dominante, ela é muito materialista. Então, para fazer uma distinção clara entre esses dois materialismos, eu substituí a palavra materialismo quando me refiro à ideologia, à superestrutura jurídico-política ideológica. Eu prefiro chamar de realismo histórico e dialético a teoria que dá conta do estudo dessa superestrutura e aponta as saídas para a transformação da sociedade, né? Então, dito isso, eu quero deixar mais aqui, porque eu não vou me estender muito nesse vídeo. Eu quero que ele seja visto. Então, eu quero fazer ele com menos de 20 minutos, para que as pessoas assistam até o fim. Eu preciso que vocês vejam essas lives que eu estou fazendo e me ajudem a divulgar, né? Quem está na militância e pretende sair dessa encrenca ideológica em que a gente se encontra atualmente, me ajudem a fazer esse trabalho de divulgação, porque a gente precisa furar a bolha. Eu preciso chegar nos nazistinhas, eles precisam compreender o equívoco em que eles vivem, ideológico. A gente precisa furar essa bolha. E não são só os nazistinhas, né? Porque a gente tem muita confusão ideológica aqui na nossa bolha, né, de esquerda. Os companheiros, eu já falei no outro vídeo, os companheiros precisam estudar Marx, ao menos o Marx, e algumas coisas específicas do Marx, como a mais-valia, que é o valor excedente, que é o óbvio, né, que é a essência do capital, porque sem a exploração da mais-valia, ou seja, do tempo de trabalho que não é pago, não existe capital, né? E por isso precisa estudar a acumulação primitiva do capital, esse texto do livro 1 do Marx, né? Para saber do que está falando realmente. E a outra questão que ninguém menciona, e que eu vou tocar mais uma vez nesse assunto, que é a contradição estrutural do modo de produção capitalista, que foi Marx quem descobriu essa contradição, e é com ela que a gente tem que trabalhar para a mudança das relações sociais. Existe uma contradição entre forças produtivas e relações sociais que não tem solução dentro do modo de produção capitalista. Nós precisamos entender o que é isso. Eu já falei demais disso, né? E nos meus textos, e nos meus vídeos, nas aulas que eu já fiz, que estão lá no meu canal, estão aqui no Facebook. Essa contradição precisa ser superada com outras relações sociais. Nós estamos aí diante de uma transformação internacional com grandes chances de mudarmos essas relações sociais. Sem isso, não destrava o desenvolvimento das forças produtivas, que está travado, principalmente por uma força produtiva, que é o capital, que é de onde vêm todas as travadas que o desenvolvimento dá, é justamente do excesso de capital acumulado em poucas mãos, né? E até hoje, o que se tem feito é destravar através do sistema financeiro, cada vez explorando mais o resto do mundo, né? Dos povos oprimidos, dos trabalhadores de todas as classes, inclusive da classe média, que essa gente que é um grande impedimento para a transformação também das relações sociais. Então, a gente precisa atingir essa gente para que compreendam. Não é só o lumpen, o precariado, que precisa compreender. A classe média também precisa compreender que ela é trabalhadora e que ela nunca vai ser classe dominante. Isso é uma ideologia. Essa meritocracia, essa coisa fundamentalista, essa teologia da prosperidade dos evangélicos, isso tudo é ilusão. Ilusão. Isso tudo é enganação, é falácia, entendeu? Do capital, que é ele quem domina o mundo. Então,
Me ajudem a divulgar essas lives. A gente precisa chegar a um número maior de pessoas. As pessoas precisam estudar, ao menos ler a acumulação primitiva do capital, para entender o que a gente está vivendo e como a gente pode transformar as relações sociais e o aparelho todo do Estado, para que a gente tenha um modo de produção humano, que é disso que se trata, de solidariedade, de compreensão mútua, de amizade, de cooperação no trabalho e distribuição da riqueza produzida por esse trabalho, porque quem produz a riqueza somos nós, trabalhadores. O capital só nos explora através diretamente da extração de mais-valia, do tempo de trabalho que não é pago e do sistema financeiro, que é corrupto, injusto e nos domina. Então, companheiros e camaradas, vamos estudar mais, aproveitar a quarentena para ler Marx. Está aí disponibilizado na internet, nós temos tudo de graça. Vamos socializar esse conhecimento, que é a mais-valia simbólica, que é esse acervo riquíssimo de filósofos e pensadores e economistas e cientistas ligados ao socialismo, que Marx chamava socialismo científico, para distinguir do utópico, que era o que era dominante na época dele, né? O socialismo utópico. Vamos estudar, companheirada. Vamos aproveitar a quarentena e estudar. Tem muita coisa boa lá no YouTube da Boitempo, que, aliás, está comemorando o aniversário do Marx também. Começou mal ontem, mas a gente hoje vai ter, acho que, Virgínia Fontes e Mascaro juntos, né? Imperdível. Vamos lá. Isso aqui é o tempo da publicidade para camarada lá da Boitempo, sabe quem é? Ivana. Um beijo para vocês e vamos lá, continuar na luta, que vale a pena. A gente vai mudar essa história. Podem crer nisso. Eu estou procurando aqui aonde foi a seta, porque entrou para variar muita coisa e eu tive que andar com ela para tirar da minha frente. Perdi a seta. Não é ótimo? Ela tinha que estar aqui, engraçado, né? Mas ela não está. Eu acho que agora vai. Beijo.